cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu tenho que falar, gente. Porque nós estamos chegando num ponto do estudo que é assim. Nós temos falado de história. Depois de Babilônia veio o quê? Depois de Medo-Pérsia veio o quê? Depois de Grécia veio... Vocês estão percebendo que nós estamos aqui falando de coisas terrenas. Estamos falando de poder político. Estamos falando de nação que quer mandar uma na outra. Mas, de repente, Daniel 7 fala assim, esse poder que surgiu profere palavras contra o Altíssimo. Ele muda a direção do ataque. Ele vai atacar o quê? As coisas do céu. As coisas divinas. Por isso que é um poder político e religioso. Ele magoa o povo de Deus e ele muda os tempos e a lei. Um poder político e religioso. Está muito claro isso aqui, não está? Alguém tem dúvida? Esse camarada aqui chama Lúcio Ferraris, e lá na Idade Média ele fez um compêndio de leis canônicas, jurídicas, moral e teológica, chamada Prompta Bibliotheca. Senhor, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Está escrito isso aqui na Prompta Bibliotheca. O mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa e obediência à vontade da igreja e do pontífice romano, como ao próprio Deus. Daniel 7 disse assim, este poder vai ter uma boca que fala com insolência e vai atacar Deus. O Papa é chamado Santíssimo porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o vigário, o substituto de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. O Papa é o supremo juiz da lei na terra e o representante de Cristo, que é não somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, civilidade católica, mencionado no Conselho do Vaticano, e por aí vai. As fontes estão aí. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, exemplificar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Essa daqui me dá até uma coisa no estômago, pessoas. O Papa é como se fosse Deus na terra, soberano único dos fiéis de Cristo, chefe de reis, tendo plenitude e poder a quem fora confiado pelo onipotente Deus a direção não somente dos reinos terrestres, como também do celeste. Quer dizer, o Papa manda no céu. Me perdoem, mas eu tenho que mostrar isso. Mas, você acha que Deus não sabia disso? Além de Daniel 7, ele fala assim, ó, vai surgir um poder lá que vai barbarizar. Mas vou te dar outras dicas. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ele está dizendo assim, antes de Jesus voltar, vão falar coisas aí, mas você não pensa que está saindo de nós, tá? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Jesus não vai voltar, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O Papa é como se fosse Deus na terra. Gente, isso aqui não são palavras minhas, tá? Mas é muito sério ou não é? E ele, mesmo Paulo, falou em Atos, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Dentro da igreja. É isso que está falando aqui. Dentro da igreja vai acontecer a apostasia, aquela de Daniel 7. Carta de Paulo a Timóteo.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, dentro da igreja. Isso aqui é a carta, uma bula papal de João Paulo II, tá? Porque o bispo de Roma, cabeça de todas as igrejas, Armandinho, você está inventando coisas. Isso lá foi lá no ano 533. Foi aquele imperador maluco lá que fez isso. Mas olha só, essa carta é de 1995. Com o poder e a autoridade sem os quais tal função seria ilusória, o bispo de Roma, isso foi escrito por João Paulo II, o bispo de Roma deve assegurar a comunhão de todas as igrejas. Como é que era o decreto Justiniano? O bispo de Roma é o cabeça de todas as igrejas. Por esse título, ele é o primeiro entre os servidores da unidade. Tal primado é exercido a vários níveis, que concernem a vigilância sobre a transmissão da palavra, quer dizer, a palavra de Deus transmitida do jeito que o Papa quer. A celebração sacramental e litúrgica, a missão, a disciplina e a vida cristã. Compete ao sucessor de Pedro recordar as exigências do bem comum da igreja, se alguém for tentado a esquecê-lo em função dos próprios interesses. Tem o dever de advertir, premunir e às vezes declarar inconciliável com a unidade da fé esta ou aquela opinião que se difunde. Quando as circunstâncias o exigirem, fala em nome de todos os pastores em comunhão com ele. Ele é o cabeça de todas as igrejas. Pode ainda, em condições bem precisas, esclarecidas pelo Concílio Vaticano I, declarar ex cátedra, que uma doutrina pertence ao depósito da fé. Quer dizer, ele pode inventar uma doutrina. Ao prestar esse testemunho à verdade, ele serve à unidade, desde que ele seja... Em outra página, a comunhão de todas as igrejas particulares com a igreja de Roma, condição necessária para a unidade. Isso aqui é o capítulo daquilo lá, não fui eu que escrevi isso aqui, não. Tá? A comunhão de todas as igrejas particulares com a igreja de Roma é uma condição necessária para a unidade. A Igreja Católica, tanto na sua praxis como nos textos oficiais, sustenta que a comunhão das igrejas particulares com a igreja de Roma e de seus bispos com o bispo de Roma é um requisito essencial no desígnio de Deus para a comunhão plena e visível. Já ouviu falar de ecumenismo? O ecumenismo é isso. Todo mundo junto, desde que o bispo de Roma seja o cabeça. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Édito daquele Constantino lá. Esse édito é do dia 7 de março de 321. Ah, como é que você sabe? Porque está lá no Museu Britânico. Tá? Isso aqui não é invenção. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. É o seguinte, todo mundo para no venerável dia do sol. Como é que se fala domingo em inglês? Sunday quer dizer o quê? Tá. Em alemão também, tá? Sonntag. É para parar no domingo. Só aqueles que têm que semear, se for favorável o tempo, o clima, a chuva, pode fazer isso. Mas o resto para no domingo. O mais antigo reconhecimento da observância do domingo como um dever legal é uma constituição de Constantino em 321 da era cristã, decretando que todos os tribunais de justiça, habitantes das cidades e oficiais deviam repousar no domingo, que era o venerável dia do sol, com uma exceção em favor dos que se ocupam do trabalho agrícola. Isso está na Enciclopédia Britânica, no artigo Sunday. Constantino o Grande baixou uma lei para todo o império em 321, para que o domingo fosse guardado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitia que o povo do campo seguisse seu trabalho. Isso está na Enciclopédia Americana.
Isso não é coisa minha, tá? Os cristãos trocaram o sábado pelo domingo. Constantino, em 321, determinou a observância rigorosa do descanso dominical, exceto para os trabalhos agrícolas. Em 425, depois de Constantino, proibiram-se as representações teatrais nesse dia, e no século VIII aplicaram-se ao domingo todas as proibições do sábado judaico, grande enciclopédia portuguesa e brasileira, no artigo domingo. O grande historiador, cardeal Gibbon, com sua incontestada autoridade, assevera o seguinte: o sol era festejado universalmente como um invencível guia e protetor de Constantino. Constantino averbou de die solis, o dia do sol, como o dia do Senhor, um nome que não podia ofender os ouvidos de seus súditos pagãos. A história do declínio e queda do Império Romano, capítulo 20, parágrafo 2º e 3º, volume 2. Está na história, gente. Está na história. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar as leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Decreto do Translate, na página 193. O Papa está livre de todas as leis. Ele pode dispensar a lei e fazer do errado direito, por meio de correções e mudanças das leis. Papa Nicolau que disse isso aqui. É chocante? Mas Daniel falou que ia ser assim. Paulo falou que ia ser assim. Semana que vem eu vou te mostrar o que Pedro, que muitos dizem que é o fundador da Igreja Católica, o que ele falou sobre isso, tá bom? Mas para a semana que vem. O Papa é o representante de Cristo. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar as leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Bom, isso aqui já falamos. E eu estou mostrando isso porque, diz assim, o Papa pode fazer tudo no lugar de Cristo. Qual é a opinião de Cristo a respeito disso? Não penseis que vim revogar a lei. Como é que é? O Papa fala que ele pode mudar as leis, mesmo os preceitos de Cristo, e Cristo fala assim: eu não vim fazer isso. Eu não vim. Não vim para revogar, vim para cumprir. E olha só o que mais ele fala. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. O céu passou. Então a lei está em vigor. Até que tudo se cumpra. Agora olha só o que ele fala aqui. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Então o Papa diz que ele pode fazer tudo em lugar de Cristo, e Cristo está dizendo assim: quem mexer na minha lei vai se ver comigo. É simples assim. A lei de Deus. A lei modificada. Quais são as modificações? Vou mostrar aqui, mais aqui. Não tem na lei modificada o artigo 2 da lei de Deus. Não farás para ti imagens de escultura. Isso não tem. Então você entra numa igreja católica, o que mais tem é imagem de escultura. Como eles tiraram 1, ficaram só 9. Aí eles pegaram o 10º e dividiram em 2, para voltar até 10. Tá? E este aqui foi modificado por Constantino e por outros imperadores no decorrer da história. Tá? Vai mudar os tempos e a lei. Em resposta à pergunta, haverá um outro meio de provar que a igreja tem poder para instituir dia de festa? Stephen Keenan, que era um católico do século XIX, respondeu: se ela não tivesse tal poder, não teria feito aquilo com que todas as igrejas modernas estão de acordo com ela. Isto é, ela não teria substituído a observância do domingo, o sétimo dia, observância do sábado, o sétimo dia, pela observância do domingo. Uma mudança para a qual não existe autoridade bíblica. Isso está no catecismo católico. Está dizendo, sabe por que a lei mudou? Porque a igreja tem poder para mudar e ponto final. E diz mais, todas as igrejas evangélicas que seguem isto estão se submetendo à vontade da igreja católica. Lamento. Podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a observância do domingo.
As Sagradas Escrituras obrigam a observância do sábado, um dia que ninguém santifica, cardeal James Gibbons, a fé de nossos pais. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade que lhe foi conferida por Jesus Cristo, aonde? Transferiu esse repouso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. Eles tinham que ter uma desculpa, né? Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam à autoridade católica. Vou ler de novo. A observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam à Igreja Católica. E vou dizer outra. Eles citam aqui a ressurreição de Cristo como justificativa para o domingo, mas esquecem que Jesus falou lá atrás: eu não vim mudar nada. Então não me usem para dizer que eu mudei. É simples assim. O que dizem as igrejas protestantes? Dr. Edward Hiscock, autor do Manual Batista, perante um grupo de pastores, ele fez esse discurso em novembro de 1893. Havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Dirão que o sábado foi transferido para o domingo. Estudei esse assunto por anos e pergunto: onde é possível encontrar o registro de tal mudança? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Sei que o domingo entrou em uso como dia religioso na primitiva história cristã. Que pena, porém, que ele nos venha assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus do Sol, em seguida adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Não precisa explicar, hein? Os presbiterianos, isso aqui são os batistas que pensam assim, os presbiterianos, o sábado cristão, que é o domingo, não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamado de sábado. Tratado de Teologia de Dwight, na página 401 do volume 4. Os congregacionalistas, não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. Mode and Subjects of Baptism, do Fowler. Os episcopais, a festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe de cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. A história da igreja e da religião cristã. Dos episcopais. Os metodistas. É certo não haver um mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Compêndio Teológico do reverendo Amos Binney, páginas 180 e 181. Os luteranos, a observância do dia do Senhor, domingo, não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Então nós temos o catolicismo dizendo que mudou porque pode, e todas as outras grandes religiões tradicionais dizendo que não encontra na Bíblia motivo para guardar o domingo, mas guardam. E todas as outras que vieram depois, tudo isso que tem por aí, tá? As pentecostais, universal, qualquer uma delas. Você passa em cada bairro, tem umas 3 ou 4 portinhas lá com o nome de igreja. São filhas destas. Então, que dia que elas guardam? Qual é a base bíblica? Eu tenho um grande amigo que há uns 20 anos atrás, a gente estava conversando sobre esse assunto, e ele me falou uma frase bíblica, e eu nem respondi para ele porque eu fiquei tão triste. Ele falou assim para mim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Falando do domingo. Quem é que fez o sábado? Êxodo 31, 18. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Quem é que fez o domingo? Constantino. Então, importa obedecer mais a Deus do que aos homens? O que nós estamos obedecendo?